Tudo bem, meus amigos que nos ouvem, que nos assistem? Mais um programa sobre as reformas estruturantes. Hoje vamos tratar especificamente da reforma administrativa PEC 32 de 2020. E hoje estamos com o presidente da CONACAT, o senhor Antônio Carlos Fernandes Júnior, para debater com muito critério. Vamos dizer o que é a CONACAT, desculpem meus ouvintes, que nem todos conhecem. É a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado. Então, nós vamos conversar com o presidente Antônio Carlos Fernandes, já agradecendo antecipadamente o seu tempo e prestígio para que a gente possa estar debatendo aqui de forma muito democrática esse tema aqui no nesse nosso programa, tá certo? Sabendo que, ao que nos parece, né, dentro das carreiras e atividades típicas de Estado, essas permanecerão com a estabilidade, né? As outras que não são, parece que, na regra, pela essa proposta, perderão a estabilidade, né? Enfim, eu gostaria que o presidente Antônio Carlos nos desse aí, começasse a falar um pouquinho do que ele está achando dessa PEC, como ele está enxergando isso, como hoje o funcionário público enxerga essa mudança que querem colocar nessa nova proposta, e se é bom, se não é, enfim, a ideia é essa, é bater um papo, trocar uma ideia aqui com o nosso presidente, para que a gente possa também entender a visão do CONACAT. Então, de novo, obrigado pela presença. E, por favor, presidente, como é que você enxerga a PEC 32? O prazer, presidente Sérgio Aprovata, é nosso estarmos aqui. E, respondendo primeiro de pronto a sua pergunta, entendemos essa PEC como um desastre para a sociedade brasileira. Tá? Mas agora eu quero voltar ao cumprimento, né, inicial, que é o seguinte: o fato dos senhores estarem trazendo diversos agentes, como os servidores, né, a visão dos servidores, mostra os senhores quererem fazer uma discussão plural e ouvir todos os setores. Parabéns pelo esse encaminhamento. Mas eu digo, presidente, a sociedade não faz ideia da gravidade da PEC 32. Ela, de fato, faz uma alteração de tal monta na forma como o Estado se relaciona com a sociedade que vai ter profundas consequências. Perfeito, então, presidente. Vamos, então, ver um pouco na ótica da CONECAT, né? Na verdade, que para quem é leigo no tema, né? Vamos colocar dessa forma, que é bem isso, né? Hoje o cidadão brasileiro, quer dizer, na verdade, ele está por fora, não acompanha isso muito de perto, não entende exatamente algumas questões, né? O que se coloca, por exemplo, no Congresso Nacional é que essa reforma trará uma metodologia, uma meritocracia para aprovações de cargos, uma nova reestruturação de cargos, que acontecerá daqui para frente para os novos cargos que virão, né? E cargos de atividades típicas de Estado, essas permanecerão, teoricamente, em termos de estabilidade, permanecerão mesmo, isso mudará talvez o critério de a utilização da meritocracia que eles estão utilizando, estão dizendo que é parecida com hoje como é utilizada no mercado privado, né? As análises de meritocracia, que isso é um perigo, na verdade, né? Como é que você vai fazer uma análise numa conjuntura? Como é que é feita isso? Creio eu que isso deve existir já hoje, né? Evidentemente, já deve ter na carreira pública, né? Mas que, aos olhos do público, que não conhece, que é leigo no assunto, parece que as aprovações, as atualizações são automáticas, e eu creio que não deve ser dessa forma. Então, se eu pudesse dar também uma palhinha a respeito desses meandros aí da atividade, porque, de fato, o público que nos assiste conhece muito pouco, né, desse critério todo que se propõe, né, e que, de fato, hoje temos aí no funcionalismo público. Bom, primeiro, presidente, eu tenho que trazer uma informação que não corresponde à realidade, o que é divulgado pelos que estão produzindo a reforma, de que não afetará os atuais servidores, afetará a toda a estrutura de Estado de uma forma muito forte. Primeiro, eu quero deixar bem claro ao senhor e a todos os que nos assistem, presidente. Nós temos profunda consciência de que temos que fazer ajustes no Estado, temos que fazer uma série de coisas que para melhorar a atuação do Estado perante a sociedade,
E aí entenda-se o mercado e o cidadão. Tá? Mas eu tenho que fazer uma figura de linguagem que eu recorro com frequência, presidente, neste momento em que se discute o papel do Estado e do mercado perante a sociedade. Imagine a seguinte situação: estão os três caminhando na rua, o Estado, o mercado e a sociedade. E eles se deparam, presidente, e todos que nos assistem, eles se deparam com um grave problema social. Por exemplo, famílias em situação de vulnerabilidade, que infelizmente temos visto em profusão. E a sociedade pergunta aos dois, ao Estado e ao mercado. Isto não poderia ter chegado a esse ponto, mas aí está. O que vocês irão fazer? O mercado, presidente, e do qual eu sou egresso e defensor, mas o mercado olha para aquela situação e faz uma análise muito simples e objetiva. Não tem o retorno ao investimento necessário para resolver aquela situação. Então, ele fala assim, temos que nos livrar desse problema. Não é porque o mercado é ruim, porque ele é o demônio, não é por nada disso, presidente. É porque está no seu DNA, né? É da natureza do mercado investir em função da expectativa de retorno. O Estado, por seu turno, também olha para aquela mesma situação e fala assim: temos que dedicar uma parte dos impostos arrecadados para resolver esse problema. E também não é porque o Estado é bonzinho, presidente. Não é santo. É porque está no DNA do Estado esse comportamento. É da sua natureza. E o que a PEC 32 está fazendo é tirar o Estado dessa equação. Fazer o seguinte: o Estado não é mais o mediador desse conflito de interesse. Isso terá consequências na base. Não, não tenho dúvida, né? Eu acho que aí, evidentemente, faz parte dessa estrutura do Estado, né? As políticas públicas, e dentro das políticas públicas você precisa ter gente para poder tratar disso, né? São as pessoas, é o ser humano, né? É os recursos humanos voltado ao Estado, né? Que é o servidor público, que vai dar todo o suporte e de atendimento, enfim, essa questão toda. Eu pelo menos entendo dessa forma, né? Importantíssima a presença, né? Precisa ter um bom serviço. Para ter um bom serviço, precisa dar condições para que o servidor ele tenha essa condição de dar esse retorno para a sociedade, né? O serviço que ele vem prestando. Dentro dessa lógica, uma outra coisa que também que me passaram já em outras lives que fizemos é que me parece que até o final dos anos, até 2030, se não me engano, teremos uma renovação significativa do servidor público, na ordem de aí 60% ou 70%. Não sei se isso é verdade. Eu gostaria que o senhor comentasse alguma coisa a respeito disso. E que, de fato, dentro dessa nova ótica, né, o que se coloca é que as pessoas que entrarão daqui para frente, se aprovada essa proposta, entrarão dentro desse novo critério, que provavelmente, lá mais para o final de 2030 e por aí, já teremos aí um quadro total, quase que todo renovado, dentro de uma nova política colocada pela PEC 32. Então, é isso mesmo, presidente? Essa é a lógica mesmo? Tem uma renovação grande para acontecer nos próximos anos? Imensa, presidente. A renovação realmente é imensa. Qual é a gravidade do que está colocado aí? Ao contrário do que também se propaga, a PEC 32 ela passa a ser um cabide imenso de empregos, um cabide imenso de indicações políticas, presidente. Nós vamos criar uma porta giratória infindável de entra e sai servidores por indicação política, por indicação, enfim, uma porta rígida. Não é preciso ser gênio para perceber que esse troço não vai dar certo. Eu quero dar um exemplo bem próximo do mercado. Eles estão querendo deixar de lado, de fora da PEC 32, né? E quando nós falamos do mercado, não estamos falando do mercado como nós o conhecemos normalmente, não. Eu estou falando de meia dúzia de pessoas que dão as cartas da banca. Tá? É esse mercado aqui nos referimos, ok? O que acontece, presidente? Eles estão fazendo de tal forma que as indicações serão de. Por isso que as formas de entrar no serviço público serão
aparentemente por alguns concursos também, mas não, cria-se uma série de mecanismos que fragilizam definitivamente a situação do servidor público e do Estado e, portanto, da sociedade. O senhor, eles estão deixando de lado, eu dizia, o Banco Central. Eles estão deixando de fora da reforma as carreiras do Banco Central. Não sabe por quê, presidente aprovado? Eu vou lhe dizer. Porque quando o mercado, e aí, de novo, me refiro àquela meia dúzia da banca, tá? Quando o mercado precisa de se socorrer do Estado, ele precisa de instituições fortes, servidores concursados, carreiras estáveis, bem remuneradas, adequadamente remuneradas. Ele precisa de um Estado forte, e ele quer esse Estado nessa situação, por exemplo, no Banco Central, tá? Com toda a independência do Banco Central. Então, os critérios, presidente, eu levam a uma questão que eu tenho que colocar muito rapidamente. Não é hora, em plena pandemia, de se discutir um assunto desta gravidade, desta magnitude. É complicado, né? Aliás, essas reformas todas estruturantes que estão aí, né, até tributária, que anda em paralelo com a administrativa também, que é importante, eu acho que o momento é difícil, porque é uma discussão muito mais profunda, né? É o caso da reforma administrativa igual, na minha opinião. A gente precisa ter muito critério na discussão, envolver toda a sociedade de fato, né? Entender melhor, né? Antes de se aprovar, né? A toque de caixa essas reformas, né? Eu acho que é importante, sim, ter uma discussão mais aberta, mais ampla. Então, dentro dessa lógica, uma coisa que eu não entendi, presidente, se puder me explicar, me parece que hoje o critério para você entrar numa carreira no servidor público, né, você tem que prestar exames aí, enfim, qualitativos para entrar, que não é fácil, é muito difícil, inclusive, né? Enfim, quando você entra, graças a Deus você conseguiu, entrou, maravilhoso e tal, só que me parece que na proposta, mesmo que você entre, você vai passar por um estágio. Isso que eu não entendi. Como é que funcionaria isso? Você tem que fazer isso. Você entrou, você teve o mérito de entrar na carreira, você foi aprovado, está lá, só que você tem que passar por um estágio aí de 1 ou 2 anos, né? Antes de saber se vai ficar ou não. Eu não entendi esse critério. Você pode explicar para nós como é que é isso? É o estágio probatório, presidente. Tá? O servidor, quando ele passa em concurso, tem concurso, quando o senhor falou da dificuldade, a gente tem notícias de concursos na casa dos milhares de candidatos por vaga. Então, exatamente. O processo de seleção é muito acurado. O que nós tem, de fato, isso que se chama de estágio probatório. Neste período de 2 anos, ele passa a ter, ele vai ser avaliado, né, se, vamos dizer, ele correspondeu ao que a estrutura de Estado espera dele. Tá? Para o cargo que ele colocou como concursado. Então, de fato, neste período do estágio probatório, é muito mais fácil o Estado fazer ajustes de equívocos de contratações, por exemplo. Esse estágio probatório já atualmente é aplicado isso. Não é uma novidade que está muito na prática. Não é novidade. Isso já existe. Tá bom esclarecer, porque eu, por exemplo, não sabia disso. Então é bom trazer essa informação. E isso ninguém me comentou. Quer dizer, é importante o presidente trazer essa informação, que não é uma novidade, isso já existe, né? Esse critério, né? Eu acho interessante. Talvez estivesse até utilizando, vamos dizer, hoje, essa nova linguagem do recursos humanos, né? Eles chamam de soft skills, né? Que são as habilidades de cada um. O sujeito tem, antes de fazer qualquer coisa, se ele tem habilidade para aquela atividade, né? Se não for o caso, para ele mudar, enfim, ou criar habilidade, para que... Porque a minha pergunta isso é uma outra curiosidade mesmo, que o sujeito, se ele entra, ele presta para fiscal da Receita Federal, ele quer ser fiscal da Receita. Vai lá, fica 2 anos como nesse estágio probatório e a Receita chega à conclusão que ele está mais para outra área do que para a Receita. Como é que funciona isso? Porque ele foi aprovado, ele obrigatoriamente tem que ir para outra área. Como é que é isso? Me explica, só para a gente entender. Aí é feito um processo administrativo, tá?
que vai fazer a avaliação do procedimento a ser adotado com o servidor. E aí existem, de instituição para instituição, de poder para poder, critérios, às vezes, um pouco diferentes nesse procedimento. O importante é que o procedimento existe. Tá? Existe o estágio probatório, em que, enquanto nesse estágio probatório não pode assumir determinadas funções dentro da própria carreira, ele não pode assumir determinadas situações dentro da própria carreira. Lógico, tem variações, volto a dizer, de instituição para instituição, em nível federal, estadual, municipal. Há uma legislativa, executivo, judiciário, existem algumas nuances. Mas, sim, o estágio funciona. E o estágio ele é uma ferramenta importante na gestão de recursos humanos do Estado. Entendo, ou seja, vamos entender o seguinte, então, na verdade, o sujeito, quando ele entra, esse estágio, inclusive, deve ser treinado para isso, para ele poder entender aquela carreira que ele deve estar, que ele pleiteou lá atrás, né, quando ele fez o concurso, né, que ele sonhou, né? De repente, o sujeito fica 5 anos, 6 anos, sei lá quanto tempo, prestando concurso público, é muito natural, pelo nível de concorrência, a gente sabe disso, né? Tem que estudar muito, precisa entender muito. Portanto, a gente sabe, é importante levar isso para o nosso público que está nos vendo, porque, em geral, as pessoas que entram numa carreira pública são pessoas muito preparadas, né? Muito preparadas. Porque não pode ser diferente disso, né? O concurso realmente ele é leonino, como o senhor bem colocou, tem milhares de pessoas, né? Por vaga, né? É pior, talvez, do que um vestibular de medicina, que é no setor privado, acho que é o pior de todos, né? Mas é meio que isso, é pior do que isso, inclusive, né? Então, o sujeito, vamos imaginar que ele entra, então, obviamente, ele tem, nesse estágio probatório, ele vai ter que fazer aí um estágio de conhecimento da atividade de fato que ele pleiteou, né? E isso aí ele é avaliado ao longo desse período também, para ver qual o andamento que será dado na carreira dele, né? Creio que é isso, né? Certo? Exatamente, presidente. E eu quero dizer o seguinte: então, os mecanismos para fazer os ajustes na estrutura de Estado, né? Existe a demissão a bem do serviço público, existe uma série de situações que podem ser ferramentas, existem processos administrativos que podem acabar com a exoneração do servidor, né? Mesmo concursado e já passado do estágio probatório. Existe essa condição. O que nós temos é que talvez aprimorar, reconhecer que existem ajustes a ser feitos, sim, mas uma coisa, presidente, é nós fazermos ajustes. Outra coisa é fazer uma coisa desastrosa, que é a destruição do Estado. A PEC 32 me permita falar em letra de forma, presidente. É a destruição do Estado. E aí, quem vai sofrer as consequências não é apenas a sociedade que mais necessita da estrutura de Estado para lhe dar suporte. Tá? Vai sofrer toda a sociedade. Dissemos outro dia na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, que está, neste momento, analisando a admissibilidade ou não da proposta, tá? Nós dissemos, o que nós estamos preparando do jeito que está, tá? É a criação de tristes cracolândias espalhadas por todo o Brasil, inclusive perto das nossas residências, das residências das nossas famílias. É uma situação muito séria, muito grave, que não pode ser resolvida camuflada na pandemia, decidida e discutida camuflada na pandemia. Então, presidente Antônio Carlos, então vamos lá. Também, das outras gravações que eu fiz, que eu entendi, né, é que, na verdade, uma das pretensões é reformular o plano de carreira, né? Enfim, até porque com a mudança das nossas vidas, o critério de trabalho, também criou-se novas carreiras. Isso no mundo privado também aconteceu, né? E talvez tenha que se pensar, talvez, em reformular, criar novas carreiras de Estado, né? Enfim, para que possa atender o público, enfim, né? Não sei se isso me parece que é um dos critérios. Isso estaria dentro desses ajustes que o senhor imagina que poderia ter que acontecer, existir? O que o senhor entende que ajustes seriam importantes
para que a gente pudesse melhorar ainda mais o dinamismo aí de carreira ao servidor público. Perfeito. Então, vamos à premissa. O senhor bem falou sobre o concurso público, que é muito difícil, a pessoa passa, às vezes, anos tentando passar num concurso público, e ele acaba investindo a vida profissional nele naquela carreira pública. É uma opção de vida que ele faz naquele momento que vai valer para toda a vida dele. Tá? Então, nós temos que fazer com que o Estado resguarde essa situação para que ele tenha estímulo para entrar no serviço público. Imagine ainda pegando ainda a questão do estágio probatório ou a falta de estabilidade real, né, que o concurso público oferece. Foi um caso famoso, independentemente do mérito, mas o caso ficou famoso. Um guarda civil, um guarda das guardas municipais, né, em Santos, foi chamar a atenção de um transeunte e ele estava sem a máscara no momento que estava sendo detectado. E era um desembargador. Né? Era e passou no telefone e fez se fosse se não houvesse estabilidade, presidente, esse servidor, primeiro, jamais teria a ousadia de enfrentar uma situação delicada como aquela. Tá? Não tem estabilidade dentro desse outro critério que está vindo aí, tá? Uma estabilidade real. E aí só passava um telefone, falando, tem o seu servidor, o fiscal de renda, que o senhor mencionou, a fiscalização da Receita Federal, né? Imagine se ele não tem estabilidade, ele está fazendo uma vistoria numa empresa, tá? O dono da empresa, não estou nem questionando o valor de mérito, mas falou assim, deputado amigo meu, tem um sujeito aqui querendo olhar todos os meus livros. Opa! Olha o que isso afetaria a vida no métier dos senhores, por exemplo. O quanto isso seria complicado de uma maneira geral. Então, de fato, temos que fazer ajustes, temos consciência desses ajustes e mais, como o senhor bem falou, os concursos públicos selecionam bons quadros. Estes quadros, presidente, estão à disposição da sociedade para fazer um estudo sério de modernização do Estado. Tá? Mas tem que ser um estudo sério, não pode ser da forma como está sendo. Isso é uma coisa, presidente Antônio Carlos, que realmente eu percebi também nas algumas reuniões e entrevistas que eu fiz, que existe sim, por parte do próprio servidor público, né? Ele manifesta essa intenção de uma renovação, de alguma maneira, de uma melhoria, melhorar os quadros, a forma o critério talvez de contratação, enfim, de promoções, enfim, existe, a gente percebe muita clareza, né? Vocês não são contra isso, né? Só que, evidentemente, usando um critério um pouco mais técnico e tudo mais. Acho que isso é importante também colocar. Aliás, a ideia desse programa é justamente essa, a gente poder trazer de forma muito democrática a opinião de todos, para que a gente possa passar para a sociedade essas informações com muita clareza e a posição de cada um, né? Evidentemente, para tentar chegar no melhor para a sociedade, né? No melhor para o país. Sempre é esse o objetivo, né? Não pode pensar, talvez as pessoas, muitas têm a visão de que não, precisamos enxugar a estrutura administrativa, porque o custo está aí, o peso está aí. Mas não é isso, na verdade, isso é uma coisa muito maior do que essa, né? Talvez as próprias estruturas estatais, de empresas, quer dizer, tem talvez, aí sim, uma reformulação, alguma coisa talvez privatizar, mas isso é uma coisa que não tem nada a ver com o servidor público, são coisas, da minha visão, muito independentes. O servidor público ele é muito importante para a sociedade, a gente tem que ter um bom trabalho, um bom retorno através do servidor público para a sociedade, evidentemente, em geral, né? Por exemplo, se eu for numa prefeitura, eu tenho que ser bem servido ali, né? E acho que esse é o objetivo, né? E seja lá onde for, nas prefeituras do Estado, na União, enfim, na área da saúde, na área educacional, aonde for, né? Acho que é esse que é, na verdade, o critério ideal e adequado,
e que é o que todo mundo quer atingir, né? Eu acho que, especialmente o próprio servidor, né? A gente percebe que eles estão preocupados porque eles ficam taxados de uma forma ruim, e não é verdade, a gente sabe disso, a dificuldade que o servidor tem, né? E não é fácil o dia a dia, né? Às vezes falta de recursos em algumas áreas, por exemplo, a área da saúde, né? O servidor é um herói, porque ele fica lá se debatendo, às vezes, com falta até de medicamento, até, enfim, os instrumentos necessários para poder ajudar a população, e existe essa dificuldade. Então, enfim, são muitas situações que a gente sabe que não é muito simples e muito fácil, né? Então, a ideia é justamente essa, né? Tentar entender de cada parte como contribuir para esse melhor desenvolvimento dessa atividade tão importante que é a do servidor público em prol da sociedade, né, presidente? Se me permite, dentro disso que o senhor está falando, com muita propriedade, presidente Alcobar, eu imagino isso exatamente no momento em que os servidores, por exemplo, da saúde, da segurança, os servidores que trabalham na área de ciência, tecnologia, desenvolvimento de vacinas, por exemplo, como na Fiocruz, no Instituto Butantan, nas universidades, no momento em que a sociedade está precisando tanto dessas estruturas, em que esses servidores estão com jornadas de trabalho diárias de 15, 16 horas por dia seguidas, tá? Inacreditavelmente, o Congresso está querendo discutir a carreira dessas pessoas, destruir a carreira dessas pessoas. Não parece uma coisa meio surrealista para o presidente aprovar? Realmente é. Por isso a discussão na sociedade, né? Na verdade, a importância da democracia nessas discussões, né? Quer dizer, tem que ser muito transparente, democrático, para poder chegar ao melhor para a sociedade, né? Nesse particular, né? Porque, em última instância, né, presidente, quem dá o destino dessas situações, quem é? É o Congresso Nacional, né? Na verdade, é um órgão importante, né? Porque ele que aprova as leis, né? Eles é que determinam o destino do país em tudo, né? Em todas as frentes, né? Eu imagino assim, porque eles estão lá fazendo leis e aprovando leis, né? Importantes para o país. Então, a gente precisa conscientizá-los, porque eles são as pessoas que nós votamos para eles estarem lá. Então, eles precisam ser conscientizados, né? Da importância dos atos que eles tomam lá naquelas casas, né? Tirando a política de lado e deixando o foco mais importante, que é o país e a sociedade brasileira. Acho que esse é o foco em qualquer discussão, né? Acho que isso aqui é importante a gente ter como visão, tá certo? O senhor veja que dentro disso que o senhor está falando, presidente, me permite elogiar a Senacom, né? Nessa discussão, está ouvindo diversos lados, e é a forma correta, uma análise plural, né? Observar todas as tendências para poder caminhar e chegar numa conclusão. Esta é uma das principais virtudes do parlamento, que é estar ali representados todos os segmentos sociais e também pelo embate de ideias, né, e caminhar respeitados os espaços de todos os grupos sociais. Tá? E aí vamos aprimorando. O Congresso, infelizmente, né, está infelizmente, perdendo essa maior virtude, que é a pluralidade, de que estamos vendo vamos dizer, um domínio de um segmento social apenas, e não importa qual seja o segmento, hein? Pode ser dos trabalhadores, dos servidores públicos, dos empresários, não importa. Não é saudável para a sociedade, para os parlamentos, um único segmento social deter o controle pleno do plenário. Né? E nós, infelizmente, estamos vivendo um momento que está se mostrando perigosamente assim. Vamos torcer para que os deputados... Aí estão as eleições, né? As eleições estão aí, senhores. É verdade, a gente tem que ter essa medidas adequadas. Tem que se analisar, né? Cada um é importante, porque esse também o brasileiro tem memória curta, né? Muitas vezes nem lembra em quem ele votou, né? Isso a gente fala. Infelizmente, existe ainda esse tipo de situação. Então, a gente precisa realmente resguardar as pessoas que a gente votou, ver quais são os critérios que tem adotado, né? Se é condizente com aquilo que a gente imagina para a sociedade, se está sendo bom, né? Enfim, acho que essa análise é importante, apesar da reforma que houve grande no próprio Congresso, né? na última eleição, né? Uma reforma significativa, né? De novos congressistas que lá estão,
Mas, de qualquer maneira, é importante estar sempre tendo essa visão e esse olhar, né? O senhor tem toda a razão. Mas, veja bem, presidente, a gente está, como o bate-papo está gostoso, a gente teve umas boas colocações que o senhor fez, importantes aqui para a sociedade, a respeito dessa PEC, um assunto tão sério e tão importante que a gente precisa ter, mas o programa está no seu final, né? É uma pena, eu queria, assim, as suas últimas considerações a respeito do tema, para que a gente pudesse fechar aqui com chave de ouro o nosso bate-papo. Por favor. Eu encerro de minha parte, presidente, com o sincero reconhecimento do trabalho que os senhores estão fazendo, por exemplo, os senhores estão, repito, ouvindo as diversas correntes, os diversos segmentos envolvidos nessa discussão, para levar aos seus telespectadores, aos que os acompanham, uma visão o mais correta possível. Só temos que elogiar, presidente, esperar que mais segmentos adotem um critério tão correto quanto esse. É uma honra, um prazer ter participado desse seu programa. Bom, agradeço, obrigado, presidente Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, para quem não pegou desde o começo, Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado. Então, é importante ouvir a todos sobre um tema tão fascinante e tão importante para a sociedade brasileira. Obrigado novamente pela sua presença. Lhe farei novos convites para participar conosco aqui em outros debates. Eu acho que isso é importante. A gente não pode deixar isso de lado, não. Tem que estar sempre trazendo novas ideias, novas visões. Isso é muito importante, porque a sociedade, em última instância, é que vai analisar e dizer, não, isso aqui realmente é muito importante para todos nós. Forte abraço, obrigado novamente pela sua presença e aos senhores que nos assistem, obrigado por mais essa participação até o final do nosso programa. Um abraço e até a próxima semana.